Diz assim a santa palavra do Senhor: a impureza da igreja de Corinto e a repreensão e exorções. Geralmente se ouve que há entre vós fornicadores e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse de mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos de vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui. Espírito de Deus, regente e dono de toda a palavra, traz a palavra acesa e revelada ao nosso espírito, não deixa que passe nada por nós mesmos, mas que venha do teu espírito ao nosso. É o nosso pedido e nossa esperança em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Paulo, escrevendo na sua primeira carta para os Coríntios, ele diz: não é boa vossa jactância, aí no verso 6, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que Paulo está dizendo ali? Há uma medida para todas as coisas. Quem tem essa medida para todas as coisas? É Deus. Vara não é somente correção, como também exorção e medida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A mulher que é dona de casa, que está acostumada a cozinhar, fazer bolo, sabe muito bem disso, né? O padeiro que está acostumado a fazer pão, obviamente. Quando se põe fermento além da medida, o que acontece? Deforma o aspecto inicial do produto. Assim é também com a igreja. Assim é com a igreja. Essa igreja de Corinto, Paulo fala, até no verso 2, estais inchados. O que é uma igreja inchada? Vou te dar um exemplo de igreja inchada. São aquelas igrejas que estão cheias, com pessoas penduradas nas janelas, mas que não tem um ali dentro com vida espiritual em que Deus possa contar com ele ou com ela. Estão praticando todos os tipos de abominações lá dentro. Tem nome de igreja, mas não são igreja. Aí Paulo diz o quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Vamos ver que esse fermento é um fermento maligno. Porque o que vem de Deus não pode estragar a igreja que é de Deus. Por que as igrejas se corromperam e se estragaram e deixaram de ser igreja e já não prestam para mais nada hoje em dia? Porque aceitaram fermentos que não eram de Deus, fermentos malignos, aí levedou toda a massa. Como é que se aceita um fermento maligno? Quando se aceita dentro da igreja qualquer coisa que não venha dos ensinamentos de Jesus. Porque é os ensinamentos de Jesus que tem a dose, o prumo, a régua, a revelação, a medida certa para cada coisa, para cada momento e para cada hora. É aquela dose de palavra para cada dia, vinda da boca de Deus. Mas aí o homem, por vaidade, ele quer se meter e às vezes, pior ainda, ele dá ouvido ao diabo para introduzir, como a Bíblia diz, heresias de perdição no meio da igreja. Pedro escreveu muito bem sobre isso. Introduzirão heresias de perdição.
Na verdade, Paulo escreveu em 1 Timóteo 4, introduzirão heresias de perdição, blasfemarão contra o caminho do Senhor. Então isso tudo estava acontecendo na igreja de Corinto. A coisa estava tão grave ali, tão séria, que uns homens estavam abusando da mulher do pai. Olha só que promiscuidade, que terrível, que abominações aconteciam ali. Quando o fermento maligno entra no local temperado pelo Espírito Santo, há um choque. Por que o fermento, quando ele é posto a mais no bolo, na massa, e tu mete no tabuleiro, por que o tabuleiro joga o conteúdo para fora? Por quê? Porque ultrapassou as medidas. Ele está jogando para fora aquilo que não cabe nele, que não é para ele. Assim é nas coisas espirituais. Se a igreja, que é a grande forma na mão de Deus, jogasse para fora as imundícias que o diabo tenta lançar lá dentro, a igreja estaria na medida certa, uma medida boa, uma medida temperada, no prumo de Deus, estaria transbordando da unção, não das coisas malignas, mas da unção, e estaria exatamente como Deus quer. Quais são alguns dos fermentos que estão levedando e estão arrasando com lugares por aí? São as falsas correntes, são as falsas campanhas, é a rosa ungida, é a água ungida, aquele lixo todo que quem está aqui conosco já há algum tempo já está acostumado a ouvir. Isso tudo arrasou com as igrejas. E o pior, outras igrejas que até então eram verdadeiras, começaram a copiar a imundícia das outras. Ou seja, o fermento estava levedando aquele lugar, o outro olhou e não conseguiu discernir entre crescimento e inchaço. Crescimento acontece com vida espiritual transformada. Inchaço acontece com o número de pessoas no mesmo lugar, sem nenhum tipo de compromisso com as coisas de Deus. Lembra do exército de Gideão? Ele estava inchado. Quantos tinha lá? 32 mil pessoas. Estava inchado. Quando Deus botou para fora e deixou na medida que ele queria, quantos ficaram? 300. Olha como é que Jesus, tinha muita gente seguindo a Jesus, mas na hora que Jesus desceu do monte, quanto que ele separou? 12. Ainda disse, eu vos escolhi a 12, mas um entre vós é o diabo. Revelando já o que iria acontecer com a vida de Judas, que decidiu dar ouvido ao diabo. Judas não estava predestinado ao inferno de maneira alguma. Predestinação é uma doutrina satânica, é mais um fermento maligno do diabo, que os servos dele estão botando aí na televisão, nas internet. Judas foi para o inferno porque já estava predestinado, já nasceu mesmo. Mentira do diabo. Nenhum homem, nenhuma mulher nasce predestinado ao inferno. Pelo contrário, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por quem? Por todos na face da terra, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a predestinação, que é um fermento do diabo, em que o camarada diz que já nasceu salvo, outros já nasceram condenados, isso é uma grande mentira. Judas deu ouvido à investida do diabo, cedeu, e isso levou ele a culminar no suicídio, tirando a sua própria vida, se enforcando. Acabou ficando quantos? 11. Depois Paulo veio se juntar a esses 12 por eleição do Espírito Santo, não por chamado, nem costume, nem vocação humana, mas direto pelo Espírito Santo. Você pode ver em Atos 9, na estrada caminho para Damasco, quando Jesus se revela a ele. Então o que acontece aqui que Paulo está repreendendo essa igreja? Essa igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, não muito diferente das que acontecem hoje em dia. Eles tinham muita aparência no que faziam e no que se vestiam para os outros, mas o interior deles, era como Jesus disse, o interior deles está cheio de rapina, cheio de podridão. Eles estavam vivendo como sepulcros caiados. Aparência de igreja, igreja estava cheia, mas dentro de casa estava querendo se deitar com a mulher do pai. Estavam vivendo em fornicações. Observa o início do capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação
e fornicação. Ou seja, o que é a fornicação? Eles estavam praticando sexo sem compromisso, estavam vivendo uma vida sexual sem um compromisso conjugal. Isso é fornicação. Isso hoje em dia se tornou no mundo uma prática o quê? Normal. Hoje você não encontra mais uma menina, uma moça, um rapaz, e de você eles estão namorando? Não, se eles não forem servos de Deus, estiverem debaixo de um temor do Senhor, esse namorando você pode esperar, que é frequentando hotel, frequentando boate, casas de prostituição, está namorando. Olha como é que um pouco de fermento leveda toda a massa. Cadê os bons costumes, que são os princípios da palavra de Deus, que deveriam estar arraigados dentro do homem e da mulher? Cadê? Cadê os ensinamentos da palavra? Cadê a moral? Cadê o Espírito de Deus revelando, falando e os homens não querendo dar ouvido? Então, o que está acontecendo nos nossos dias? Nós estamos vendo inchaços. Você vê inchaços em muitos lugares por aí, lugares que você vê na televisão. E olha quantos mil membros, vamos alugar um ginásio, olha quanta gente, olha como a igreja está cheia. A igreja não está cheia, ali nem é igreja, estão inchados. Porque o fermento levedou a massa no púlpito e levedou o restante no meio da população. Estão perdidos, estão a caminho do inferno. Aí Paulo está dizendo isso, por quê? Porque eles abandonaram a sã doutrina revelada pelo Senhor Jesus nas suas palavras, que você vai ver em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus reunindo os discípulos, dizendo o que para ele? Ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dado. Olha a medida certa para você ter uma vida com Deus, a medida perfeita, para guardar as palavras que Jesus tem dado. Aí o que os homens fizeram? Inventaram um monte de coisas que Jesus não falou nem deu, e meteram dentro da igreja. O que aconteceu com a igreja? A igreja inchou e a espiritualidade desapareceu. Se é que um dia teve espiritualidade lá dentro. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que o Espírito Santo está me dizendo e te falando nessa noite. Não aceite nada que não venha dos ensinamentos de Jesus, para que a tua vida também não venha levedar. E você andar agora não como um servo de Deus, mas como um lunático. Aí sim, enquadrado na palavra fanático. Está dizendo que crê e não pode ter base para provar o que crê. Está dizendo que crê, mas não tem condições de explicar a razão da sua fé. Como a Bíblia diz que nós temos que estar pronto a responder a qualquer que seja a razão da nossa fé. Eles dizem que crê, mas não explicam a razão da nossa fé. Hoje eu disse na internet para um rapaz, eu te dou um carro importado, eu te dou um carro do ano. Se você achar nas palavras de Jesus, ele mandando alguém beber água ungida, mandando alguém levar uma rosa para casa, ou ele pedindo dinheiro a alguém, me acha isso nas palavras de Jesus. Não acha, em lugar nenhum. Lugar nenhum. E você que está ouvindo essa mensagem, procura nas palavras de Jesus. Vê se você acha nas palavras de Jesus, ele pedindo isso a alguém. Entre em contato com a gente, que você ganha o mesmo carro do ano. Não acha. Jesus disse, eu não sou desse mundo, como vocês também não são. João capítulo 17. Então Jesus está trazendo para a sua igreja, que não é desse mundo. O que não é desse mundo? O que significa não ser? Não faz parte desse sistema que está na mão do diabo. Jesus trouxe para a gente algo que não era dessa terra, os ensinamentos e doutrinas que o Pai lhe passou para nos revelar. Então, quando a igreja de Jesus, que é igreja, só aceita o que Jesus mandou fazer, continua sendo igreja. Mas quando a igreja resolve fazer coisas que Jesus não mandou fazer, leveda toda a massa, estraga a igreja, acaba com a igreja. É o que tem acontecido hoje em dia, na nossa idade contemporânea. É isso que nós temos visto agora. Lugares que poderiam ser igreja, mas não são igreja. Lugares que têm aparência de igreja, mas que não são igreja. Estragaram, se prostituíram, se contaminaram. Estão vivendo amando a si mesmo, homens fraudulentos, mentirosos, soberbos, enganadores, arrancando a pele da ovelha, mais amantes do dinheiro do que da palavra de Deus, mais a fim de agradar a homens do que a Deus,
estão deturpar a palavra totalmente. Por quê? Transbordou, deformou-se a igreja. Por quê? Porque aceitaram um fermento maligno que estragou toda a massa. No lugar de dar ouvidos e continuar dando ouvidos somente às revelações do Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo nunca vai te revelar algo que esteja desconforme ao que Jesus deixou escrito na sua palavra. O Espírito Santo me revelou para mandar levar essa rosa para casa que está ungida. Me mostra Jesus mandando algum discípulo fazer isso. Jesus concorda com o Pai, o Espírito Santo concorda com Jesus. Jesus concorda com o Espírito Santo concorda com o Pai concorda com Jesus, concorda com o Espírito Santo. É aí que eles são um só, na concordância. Vê se o Espírito Santo mandou alguém levar coisas para casa que Jesus não mandou. Por isso as igrejas se prostituíram, se estragaram, e hoje você vê uma grande multidão dentro dos templos a caminho do inferno. Parece até, né, que tem mais gente dentro da igreja a caminho do inferno do que pessoas lá fora no mundo a caminho do inferno. Para você ver. Porque a condição dos que estão dentro dos templos, chamados de igreja, que não são, a caminho do inferno, é muita gente. E para você chegar para uma pessoa dessa e falar: olha, você está num lugar sendo enganada, contaminada, arrasada, pula daí enquanto é tempo e vai para o lugar certo, onde o Espírito Santo te dirige e a boca de Deus está na terra falando. É muito raro a pessoa querer te dar ouvido, porque ela vai ter que largar o cargo dela de pastor, ou de bispo, de presbítero, de diácono, seja lá mais de que nome que eles dão. Ela não vai querer largar o cargo, ela não vai querer sair da frente para sentar no banco. Por quê? Porque aquilo que foi levedado já sufocou e tampou a sua visão espiritual. Ele não enxerga mais nada na sua frente. Ele não enxerga a glória de Deus. Ele está vivendo em torno do seu próprio umbigo. Resultado final: inferno. Então, para que a tua vida não se estrague com as baboseiras e tragédias e besteiras que você escuta na televisão, vê em vídeos na internet, lê na internet, escuta em rádio, para que a tua vida não se estrague com isso, fecha os teus olhos para isso, vira as costas para isso e mete a tua cara nos ensinamentos de Jesus que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí tu verás a glória de Deus. O G12, aquela prática maligna e maldita, não foi um grande e terrível fermento do diabo? Não entrou dentro das igrejas e levedou toda a massa, acabou com a igreja? O que o Espírito Santo nos dá e nos revela é para somar ao que Jesus já deixou na igreja, não para contrariar o que está na igreja. Olha o que o G12 fez. E tem gente que se assusta quando eu digo que o G12 é uma das grandes tacadas do diabo nos últimos dias. Arrasou, homens de terno e gravata com Bíblia na mão a serviço do diabo. Então, como é que os teus olhos vão estar acesos e você poder enxergar onde está pisando e saber se está numa igreja? Quando os ensinamentos do Mestre Jesus estiverem iluminando o teu espírito com a palavra e o Espírito Santo te pegando pela mão e te fazendo caminhar por eles. Aí sim. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Salmo 119, versículo 105. Aí sim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Aí sim, você vai poder ver que a glória de Deus vai se manifestar naquilo que Deus está falando, não naquilo que malucos, alienados estão mandando você fazer. Observe também uma outra coisa. O que eles mandam você fazer, eles não fazem. Já observou isso? Campanha tal, eles não fazem, mas mandam você fazer. Olha, leia a Bíblia, estude isso que vai ter isso. Eles não fazem, mas mandam você fazer. Apesar que nem mandar ler a Bíblia, eu me enganei. Eles não mandam ninguém ler a Bíblia, porque eles têm medo que os olhos do povo se abram e o povo comece a enxergar, cai as escamas dos olhos e eles pulem fora de lá e eles percam o lucro que eles têm arrecadando da vida dos outros. Não, eles falam: olha, campanha tal, você não pode perder, hein? 7 semanas, mas eles não fazem a campanha que estão te mandando fazer.
Se isso realmente viesse de Deus e fosse de Deus, eles deveriam ser o primeiro a fazer, não somente te mandar fazer. Por isso, meus irmãos, mantenha os teus olhos colados na palavra de Deus. Às vezes o diabo vai usar pessoas perto de você para lançar um fermento na tua cabeça e levedar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida e te trazendo uma grande confusão na mente. Às vezes ele vai usar alguém na tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na outra rua que mora a tua mãe, na cidade que mora teu tio, no outro estado que mora a tua prima. Ele vai usar alguém próximo que possa fazer chegar até você uma doutrina maligna. E é isso que ele tem tentado fazer ao longo dos anos, para contaminar a igreja. Mas a igreja verdadeira, ela bota para fora todos os fermentos malignos e não se corrompe com ele. O que é do diabo jamais vai trazer nenhum benefício para a tua vida, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, como disse em João 10,10, veio para que tenham vida e nós tenhamos vida em abundância. Vida ou morte, escolhe. Dá ouvido a esses mercenários ladrões que estão na televisão. É aceitar o fermento do diabo na tua vida, pois lá eles só estão enganando, pedindo dinheiro e mandando fazer coisas as quais Jesus nunca mandou um discípulo fazer, nem nunca falou a respeito delas. Eles se intitulam profeta, se intitulam bispo, se intitulam apóstolos, eles se intitulam do que eles quiserem, mas a unção, só quem dá e quem tem é o Espírito Santo. E isso eles não têm, porque eles não são do Espírito Santo. Guarda a tua vida nas palavras de Deus e deixa o Espírito Santo te cercar por dentro e por fora e fazer morada em você e te dirigir naquilo que é de Deus, para que a tua medida sempre esteja na posição certa e você não venha ser levedado pelo fermento maligno dos fariseus e dos saduceus, que são as falsas doutrinas. Que Deus com essa palavra nos guarde, nos proteja, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.